Boa noite a todos os colegas. É um prazer enorme estarmos aqui novamente com vocês nessa live, trazendo o nosso amigo e companheiro aqui, o Dr. Alain Nunes Pobel, que é o tabelião titular do 2º Tabelionato de Bento Gonçalves, para trazer um tema que gera bastante discussão, que é o uso capião extrajudicial. Seja bem-vindo a nossas lives, Alain. Vou te chamar de Alain, não vou falar doutor, porque como eu te falei, colegas, não precisa sem informar, colegas. Fica à vontade aí, conforme o pessoal vai participando, vai mandando os questionamentos, eu vou colocando ele na tela aqui para ti, para a gente ir conversando. A palavra é tua, seja bem-vindo às lives da OAB Bento Gonçalves. Perfeito. Bom, Rodrigo, eu queria agradecer então o convite, a oportunidade de estar falando com os colegas advogados. Alguns eu conheço certamente por conta do cartório e das visitas que eu fiz a alguns escritórios de advocacia. Então, outros eu talvez não conheça ainda pessoalmente. De qualquer maneira, aproveito a oportunidade para deixar um convite para que venham aqui tomar um café comigo, conhecer o tabelionato. E, mais uma vez, agradecer o convite de poder participar dessa live e transmitir para os colegas um pouco da experiência que eu tenho aqui no tabelionato, que assumi em dia 10 de janeiro de 2018, então tem 2 anos e meio praticamente, aqui em Bento Gonçalves. Aproveitando, acho que quem me conhece sabe que eu não sou gaúcho, sou carioca, então quero já antecipadamente pedir desculpa se o chiado for muito grande durante a live, porque eu ainda não adquiri o sotaque gaúcho, então ainda puxo o X nas palavras, então vou tentar me policiar, mas é muito difícil. O Rodrigo, então, me convidou para falar sobre o uso capião extrajudicial. Eu vou tentar transmitir algumas opiniões pessoais e experiências que eu adquiri não só na qualidade de tabelião, mas também como registrador de imóveis que eu fui no Rio de Janeiro antes de vir para cá, para Bento Gonçalves, e assumir aqui o 2º tabelionato. Tá? Aliás, eu tive a experiência como registrador no Rio de Janeiro e também interinamente no cartório de Garibaldi. Também exerci interinidade ali por 5 meses. Foi muito pouco e lá, de fato, eu não consegui registrar. Eu intervi em alguns processos, mas eu não consegui registrar nenhum uso capião lá em Garibaldi, não deu tempo. Pois bem, eu não quero me alongar nessa fase introdutória, então vamos ao tema. Só para fazer uma observação, Rodrigo, eu vou dividir essa abordagem em 3 aspectos, tá? Basicamente 2 aspectos. Eu queria fazer uma breve introdução e falar sobre o uso capião, alguns aspectos de direito material que envolvem o uso capião, e também entrar no aspecto procedimental, que é regulado pela Lei 6.015, conjuntamente com o provimento 65 do CNJ. Tá? Então, oportunamente, eu vou tratar do aspecto procedimental, a gente começa mais com uma fase introdutória de direito material. Então, para relembrar o Instituto, relembrar alguns conceitos, alguns requisitos, as modalidades do uso capião, eu acho isso importante, porque, de fato, quem não milita no direito com o direito civil, quem estudou isso na faculdade ou em algum momento da sua vida acadêmica, pode não recordar de alguns conceitos, então é importante fazer essa abordagem, tá? Se me permitir. Vamos lá? Aliás, Rodrigo, vai me participando das perguntas, tá? Eu gosto de responder no momento que ela vem, de preferência, porque aí a gente consegue contextualizar. Perfeito. Eu vou até abrir aqui para o pessoal, que normalmente a gente faz as perguntas no fim das palestras, Mas como não é uma palestra, é um bate-papo sobre a matéria, eu vou pedir para os colegas que estão nos assistindo agora, se quiserem encaminhar questionamentos, a gente vai fazendo os questionamentos ao Alain. Sim, desde que você considere pertinente, vai me repassando essas perguntas. Não vou.
Vou passar qualquer coisa para ti aí, né? Eu já estou sabendo aí que algumas pessoas vão fazer uns comentários e tal, colegas, amigos, eu estou preocupado com os comentários. Então, Não, fica tranquilo que eu vou fazer o filtro aqui. Perfeito. Pois bem, gente, o uso capião extrajudicial, ele integra todo um movimento de acesso à justiça, né, que, digamos, se inaugurou concretamente, né, legislativamente, com a emenda constitucional, se eu não me engano, a emenda constitucional 45, não é isso? 45 de 2004. Essa emenda, ela acrescentou um inciso no artigo 5º da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias fundamentais, e assegurou a todos que participem de processo judicial ou administrativo a razoável duração do processo, né? Veja, então, que o legislador constituinte, ele trouxe para o nosso campo normativo essa demanda social por uma justiça mais rápida, mais célere, mais eficaz, né? Aliás, já dizia Rui Barbosa que justiça lenta, justiça morosa, não é justiça. Ela é injustiça qualificada e manifesta, né? De fato, uma pessoa que busca o reconhecimento de um direito e que tem que, por longos anos, demandar junto ao Poder Judiciário para a efetivação desse direito, bom, não dá para reconhecer que isso é justiça, né? Sim. Então, todo esse movimento por acesso à justiça, uma justiça mais rápida, mais ágil, eficaz, promoveu uma profunda alteração no nosso corpo normativo, a começar pela emenda constitucional, que eu já citei, com a finalidade de buscar a desjudicialização. Essa expressão está, de certo modo, na moda, porque foram muitas as reformas processuais com vistas a desjudicializar os processos. Não é à toa que o próprio Código Civil, o novo Código Civil, tem uma passagem em que, acho que, se não me engano, é o artigo 3º do novo Código Civil, que determina que tanto juízes quanto advogados, no curso de um processo, promovam mecanismos alternativos de solução de controvérsias, como é o caso da conciliação, da mediação e da arbitragem, inclusive, né? Então, para alcançar esse desiderato, que é a desjudicialização, a Lei 11.441, ela já é de 2007, já tem quantos anos? Não sei fazer essa conta. 2007. 2017 seriam 20 anos, então ela tem aí já 22 anos, seriam 10 anos, então já tem 12 anos em que entrou em vigor a Lei 11.441, que é a lei que alterou o Código Civil anterior e criou os procedimentos, alterou os procedimentos de jurisdição voluntária para permitir que processos de separação, divórcio e inventário, desde que consensuais, pudessem tramitar na via extrajudicial. Então, desde 2007, que os processos que antes eram reservados ao Poder Judiciário tramitam na via extrajudicial. E, desde lá, já se foram... Eu lembro que, há algum tempo atrás, eu estudei um pouco sobre isso. Aliás, foi até quando me oportunizaram dar uma palestra na própria OAB, aqui de Bento. E, naquela ocasião, eu lembro que eu reuni um dado estatístico, e já de 2007, que é a entrada em vigor dessa lei, 11.441, até 2015, já tinham sido promovidos mais de 700 mil atos extrajudiciais e mais de 1,5 milhão de pessoas já tinham feito uso dos serviços extrajudiciais. Então, é algo realmente que veio para revolucionar, de modo a tornar mais eficaz a prestação jurisdicional. Tá? Pois bem, quanto ao uso capião,
O uso capião, ele, historicamente, era reservado ao Poder Judiciário. O reconhecimento do uso capião era algo privativo da autoridade jurisdicional, né? Era necessário ingressar com uma ação de uso capião, reunir documentos, provas, testemunhas, o juiz, reconhecendo preenchidos os requisitos, daria uma sentença de conteúdo declaratório e a sentença era levada a registro no cartório de registro de imóveis, né? E aí sim estava consolidada a propriedade em nome do possuidor. A gente vai ver mais à frente que hoje se flexibilizou essa necessidade de ir ao judiciário para obter essa declaração do uso capião. Se criou um procedimento que hoje corre na via administrativa, perante os serviços extrajudiciais, e ali o registrador de imóveis poderia, né, preenchidos os requisitos legais, reconhecer o uso capião e registrar na matrícula do imóvel ou criar uma matrícula nova para registro desse uso capião. Tá, então, vou fazer um breve comentário sobre o uso capião, né, o que é o uso capião. Alguns falam a uso capião, eu até prefiro a uso capião, mas ambos os termos me parece que estão corretos. Vamos falar um pouco sobre o uso capião, o que é o uso capião, quais são as suas modalidades e requisitos, tá? Aliás, só para abrir um parênteses e tornar a conversa um pouco menos formal, no dia a dia aqui, no cartório, o que eu percebo, não dos advogados, mas é bem verdade que sempre, ou na maioria dos casos, quem vem pedir uma primeira informação é o próprio possuidor, é o cliente, é a pessoa que possui um imóvel e quer regularizar aquela situação. Ele não tem a menor ideia de como é que faz isso. Então, ele vem até o tabelião, até o cartório, e aqui a gente fornece a ele alguns esclarecimentos. O primeiro esclarecimento, obviamente, é que ele precisa estar assistido por advogado. Esse é um requisito legal, nós vamos falar um pouco mais à frente. Mas eu esclareço a situação da posse, enfim. A mim cabe também fornecer esclarecimentos jurídicos, né? É uma das missões do tabelião, é essa assessoria jurídica que a gente presta aqui gratuitamente aos clientes que nos procuram. E uma das maiores dificuldades desses clientes é justamente entender o que é o uso capião, quais são os requisitos, eles ouvem falar e querem uma orientação sobre isso, né? Quanto ao prazo, ouviu dizer que é 15 anos, ouviu dizer que é 10 anos, enfim. Acho que é importante a gente pautar esses requisitos para deixar mais claro para quem está nos assistindo. Tá. Alan, aproveitando aqui, que tem o pessoal já começou a questionar aqui, né? Que é uma pergunta, porque tu fala que as pessoas vão aí no cartório para perguntar sobre isso, né? Nosso sempre presidente Felipe Possamay, que inaugura os nossos questionamentos sempre, ele fez um questionamento, vou botar na tela para ti aí, para tu dar uma lida. Conversando com advogados de outras cidades, é comum notícias de se existir resistência de alguns tabelionatos para o uso capião extrajudicial. Procede informação? É caso positivo? Quais seriam os motivos? Bom, Rodrigo, é difícil falar sobre esse assunto sem ser sincero. E eu vou tentar ser sincero aqui. Pode ser que exista realmente alguma resistência de alguns tabelionatos. Ainda bem que ele botou aqui realmente isso, alguns tabelionatos. Primeiro, eu aconselho que as pessoas procurem o segundo tabelionato, porque no segundo tabelionato não há qualquer resistência. Eu não estou falando disso porque eu quero me promover. Estou dizendo porque aqui a gente não nega a prática de qualquer ato. É bem verdade que eu mesmo já me deparei com uma situação que, em conjunto com o advogado, debatendo com o advogado e questionando o cabimento da via extrajudicial, se resolveu por seguir pela via judicial, porque, de fato, haviam controvérsias com confinantes, que gerariam uma demanda, um conflito no bojo do processo extrajudicial que ia paralisar o procedimento. Então, de fato, a gente concluiu, mas veja que foi uma análise em conjunto com o advogado. Eu acho que alguns tabelionatos... Veja, eu vou falar em abstrato, tá? Porque essa notícia eu mesmo não tenho, pessoalmente.
né? Eu nunca ouvi falar isso. Mas se alguns colegas advogados se depararam com essa situação, eu acho que pode ser por duas razões. Primeiro, por se tratar de um procedimento extremamente demorado, difícil e trabalhoso, especialmente trabalhoso. Aqui no segundo tabelionato, eu pessoalmente faço as atas notariais de uso capião. Essa é uma atividade que eu não deleguei para nenhum colaborador, para nenhum preposto do segundo tabelionato, porque requer um tecnicismo muito grande e um conhecimento de direito muito grande. Então, eu reputo que essa é uma atividade que eu tenho que exercer pessoalmente e eu centralizo essa atividade. Isso dá trabalho, né? Isso dá trabalho. Tem processo de uso capião que eu fico uma semana em cima para fazer uma ata notarial de uso capião. No final das contas, quanto é que custou essa ata? R$800, R$1.000, até menos às vezes. E então, numa relação de custo-benefício, vale muito mais a pena você fazer uma, sei lá, uma compra e venda que é muito mais rápido, e traz um retorno mais rápido. Tá? Isso é uma possível causa, mas aqui vão minhas críticas, porque na qualidade de prestadores de serviço público, não cabe ao tabelião, e veja que eu não estou me referindo a nenhum tabelião especificamente, mas estou falando em tese, cabe ao tabelião praticar os atos, servir a sociedade, independente da análise de custo-benefício. Isso é uma análise, aliás, que não cabe ser feita por qualquer prestador de serviço público, tá? Esse é um ponto. O outro ponto é que, como eu mesmo disse, a lavratura de uma ata notarial requer um conhecimento técnico sobre o assunto. A pessoa tem que estudar. São vários atos normativos, são provimentos, análise, decisões da corregedoria. A pessoa tem que se debruçar sobre esse corpo normativo, estudar a doutrina, o que a jurisprudência diz a respeito e emitir um juízo de valor. Então, não é um ato, não é uma coisa matemática que tu senta na frente do computador e começa a fazer seguindo o modelo. Cada ata notarial de uso capião é uma ata diferente. E você tem que se dedicar àquilo. Então, realmente demanda tempo, trabalho, conhecimento técnico. Eu não sei se essas são as causas de alguns colegas se recusarem, e eu nem sei bem se de fato isso ocorre. Mas considerando que ocorra, como comentou aí o Felipe, né, acredito que essas sejam as causas. Lamentavelmente. Bom, mais alguma? Vamos lá. Respondida o questionamento. Não, agora eu acho que tu vai entrar falando dos modelos de uso capião aí. Beleza. Então vamos seguir em frente. O que é o uso capião? A uso capião, ela nada mais é do que uma maneira de se adquirir a propriedade, é um modo originário de se adquirir a propriedade, aliás, como frisar que não é só o direito de propriedade que se adquire via uso capião. É uma maneira originária de se adquirir propriedade ou outros direitos reais pela posse prolongada no tempo. Tecnicamente, esse é o conceito de uso capião. E aí cabe aqui esmiuçar esse conceito em algumas etapas para tornar ele um pouco mais claro, né? Uso capião vem do latim uso capio. Uso capio significa tomar a coisa pelo uso. Veja, então, que o exercício da posse pelo tempo previsto em lei permite transformar aquela posse em propriedade, com título aquisitivo, né, registrado na matrícula do imóvel. Além do direito de propriedade, propriamente dito, outros direitos reais também podem ser objeto de uso capião, né? Uma vez eu me deparei, inclusive, não aqui, mas quando eu era tabelião e registrador no Rio de Janeiro, com um requerimento de uso capião extrajudicial de uma servidão aparente. Não tem nenhum problema, é perfeitamente possível que outros direitos reais sobre coisa alheia também sejam adquiridos via uso capião, como é o caso do usufruto, como é o caso da enfiteuse, né, desde que não se trate de terras públicas, como é o caso
Bom, me escapou aqui outro exemplo, mas uso capião, enfiteuse, servidão aparente. O direito de laje, que também foi inaugurado recentemente, né? Também pode ser adquirido via uso capião e até o direito de superfície. Tá? Então, adquire-se via uso capião o direito de propriedade e outros direitos reais, né, que também sejam suscetíveis de posse. Tá? Bom, eu disse que a uso capião ela é uma modalidade originária de aquisição da propriedade. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não há vínculo, não há relação jurídica de direito real ou de direito obrigacional entre o possuidor e o anterior titular. Ele, quando adquire a coisa via uso capião, assim como no caso da desapropriação, que também é uma modalidade originária de aquisição, ele não possui vínculo anterior, não há ato de transmissão de propriedade, de transmissão da relação jurídico-real. E, portanto, os vícios, esse é o efeito prático disso, né? Qual é o efeito prático de se considerar que a uso capião é uma forma originária de aquisição? É que os vícios, os defeitos que contaminavam a relação jurídica anterior não contaminam a nova relação jurídica de direito real. Então, a pessoa que adquire via uso capião adquire a propriedade limpa de qualquer vício ou ônus da relação jurídica anterior. Tá? Assim é também na desapropriação, assim é também na arrematação, né? Na adjudicação também. Então, como não há transmissão de propriedade, também não há incidência o quê? Do imposto de transmissão. O ITBI ele não incide em nenhuma das modalidades de uso capião. Embora no uso capião extrajudicial, procedimento extrajudicial de uso capião, a gente tem que instruir o pedido com uma certidão da prefeitura, que é uma certidão negativa de incidência do ITBI. Tá? Isso é um aspecto relevante, por quê? Porque não cabe ao tabelião, e nem muito menos à parte, ou o registrador, ou o advogado, decidir sobre a incidência ou não do ITBI. Então, formalmente, a gente formula um requerimento à prefeitura e ela emite uma certidão de não incidência. Tá? De fato, não incide o ITBI nessas circunstâncias. Pois bem, então, conceituado o uso capião, vamos pontuar aqui quais são os requisitos para que a gente reconheça a uso capião. E veja que os requisitos que eu vou comentar agora com vocês são requisitos atinentes a todas as modalidades de uso capião. Tá? O primeiro requisito que eu acho importante pontuar é que o bem ele precisa ser um bem dentro do comércio. Eu não sei se você se lembra, Rodrigo, dessa expressão, bem dentro do comércio. O que significa isso, né? Bem dentro do comércio é aquele que é suscetível de negócio jurídico. É aquele que pode ser alienado, que pode ser transmitido, né? De fato, alguns bens são considerados fora de comércio e, portanto, não podem ser alienados e também não podem ser adquiridos pela via do uso capião. Tá? Um exemplo disso pode ser dado são os bens públicos. Os bens públicos, diz a própria Constituição, são insuscetíveis de uso capião, eles são inusucapíveis. Né? Tá falando comigo, Rodrigo? Não estou ouvindo seu áudio. Não. Agora está me ouvindo. Sim. Falou não, toca ficha, estou te ouvindo. Então tá, show de bola, vamos seguindo. Então, o bem público é um bom exemplo disso. E eu nem vou entrar agora, gente, nessas... Porque, vejam, cada ponto que envolve direito material é um ponto de discussão e de controvérsia, né? Então, a live, ela não permite que a gente entre profundamente nessas questões. De fato, se é possível ou não o uso capião de bem público, esse é um tema controvertido na doutrina, na jurisprudência nem tanto, mas o fato é que a lei, a Constituição, diz que não pode ser objeto de uso capião ou bem público, e o Código Civil conceitua o que é bem público e diz: bens públicos são aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público. São os entes federativos, né? União, Estado, Distrito Federal e municípios, são as autarquias e fundações autárquicas.
esses possuem bens públicos. Todos os demais são privados. Se são privados, não possuem essa característica da imprescritibilidade e, portanto, podem ser objeto de uso capião. Tá? Existe controvérsia com relação aos bens das paraestatais, das entidades administrativas, sociedade de economia mista e empresa pública. Se presta serviço público, é bem público, se presta atividade econômica, seria bem particular e poderia ser objeto de uso capião. Essa discussão não cabe no momento, mas é bastante controverso isso. Tá? Um outro exemplo seria os terrenos de marinha, que também, por força de regra constitucional, são considerados bens públicos, não podem ser usucapidos, estão fora do comércio. Terras indígenas também são um bom exemplo, né? Dentre outros. Né? Condomínio. A área de condomínio, estou falando condomínio edilício, né? Também conhecido como condomínio horizontal. Esse condomínio pode ser adquirido via uso capião, área comum. Tá? Entende-se com certa tranquilidade que a área comum não pode ser objeto de uso capião. Tá? Embora se possa adquirir por uso capião a unidade, as áreas de propriedade exclusiva, né? Que são as unidades de cada uma do empreendimento. Enfim, esses bens são exemplos de bens que estão fora do comércio e, portanto, não podem ser adquiridos por uso capião. Primeiro requisito. Um segundo requisito, e depois nós vamos aprofundar um pouco mais isso, tendo em vista cada modalidade de uso capião, seria o tempo. Então, o uso capião é uma modalidade originária de aquisição da propriedade pelo decurso do tempo. Que tempo é esse? Bom, depende. Depende da modalidade de uso capião. Existem 8 modalidades de uso capião no total, e, portanto, cada uma tem seus requisitos específicos, nós vamos ver isso daqui a pouco. Tá? Tempo, posse mansa e pacífica, né? Além do tempo, além do bem-se de dentro do comércio, do transcurso do tempo exigido pela lei, a posse tem que ser mansa e pacífica e com ânimos domini. Tá? Vou antecipar para dizer o que é isso. Posse mansa e pacífica com ânimos domini. Bom, mansa e pacífica é aquela que não sofreu oposição de terceiros, né? Não sofreu interrupção e, por isso, nunca houve questionamento quanto à posse, o exercício da posse, então ela é mansa e pacífica. E ânimos domini é uma característica, veja, esse é um aspecto bem relevante, porque não basta você ter o poder físico sobre a coisa. Né? Lembrando aqui as lições da doutrina, me ocorreu que existe uma diferença no conceito de posse, tendo em vista a teoria de Ehring e de Savigny. Bom, entre nós prevalece, pelo menos para fins de uso capião, que a posse ad uso capionem, ou seja, aquela que induz o uso capião, é a posse com ânimos domini. A pessoa tem que ter intenção de ser dono, intenção de ter a coisa para si. E isso é importante por quê? Porque a gente reconhece outras figuras de possuidores que não têm ânimos domini e, portanto, não podem adquirir por uso capião. Vou te dar um exemplo disso. O locatário. O locatário... Está tocando o telefone aqui, eu não sei se está atrapalhando aí. O locatário, ele tem a posse, ele tem o poder físico sobre a coisa, mas ele não tem ânimos domini. Por quê? Porque ele foi investido na posse por força de relação obrigacional, que é o contrato de locação, e, a menos que haja uma interversão na posse, que é a mudança do título da posse, deixa de possuir em nome alheio e passa a possuir em nome próprio, ele não tem ânimos domini, portanto, não pode se reconhecer o uso capião em favor dele. Né? É assim também com o comodatário, é assim com o detentor, que tem o poder físico sobre a coisa, mas por ato de mera permissão ou tolerância de outrem. Então, essas pessoas que não têm ânimos domini não podem adquirir por uso capião. Para ser um pouco didático, vamos relembrar aqui os requisitos. Então, eu estava falando de o bem tem que ser de dentro do comércio,
ele tem que ter o transcurso do tempo necessário, que é específico para cada uma das modalidades, posse mansa e pacífica com animus domini, tá? Esses 3 requisitos que eu coloquei aqui, eles dizem respeito a toda e qualquer modalidade de uso capião. Não há distinção, tá? Agora, é lógico que, além desses requisitos específicos, aliás, gerais, para para todas as modalidades, cada modalidade tem seus próprios requisitos. Então, vamos falar um pouco sobre a uso capião extraordinária. De todos os casos que me aparecem aqui no tabelionato, 90% se referem a uso capião extraordinária. E justamente por quê? Porque ela tem menos requisitos para sua configuração. E justamente por isso é a modalidade mais perseguida, né? É a mais fácil de se obter. A uso capião extraordinária, ela está prevista no Código Civil, no artigo 1238, e no seu parágrafo único. Tá? 1238 e parágrafo único do Código Civil. A uso capião extraordinária, ela é aquela que tem o maior tempo para sua configuração. O prazo é o prazo de 15 anos ou de 10 anos. 15 anos está previsto no caput do artigo 1238 e 10 anos no parágrafo único desse mesmo dispositivo. Bom, qual a diferença de um para o outro, né? Quando é que vai ser 10 anos, quando é que vão ser 15 anos? Pois bem, nos 10 anos, nos 15 anos, a pessoa é possuidora. Tem uma posse simples sobre o bem, com animus domini, mansa e pacífica, como nós já falamos antes. Mas no parágrafo único, que reduz o prazo de 15 para 10 anos, você tem outros requisitos que são a posse qualificada pela função social. Aqui o legislador, ele prestigiou a função social da posse, reduzindo o prazo de uso capião de 15 anos para 10 anos, quando a pessoa, o possuidor, estabelece naquele imóvel sua moradia habitual ou ali realiza obras ou serviços de caráter produtivo. É o que diz a lei, é o que diz o Código Civil. Portanto, são 15 anos ou 10 anos a depender do preenchimento desses requisitos, tá? Além do tempo, a pessoa tem que exercer... Bom, eu acho que eu vou... Como eu já falei dos requisitos anteriormente, não preciso ser repetitivo aqui e falar de posse novamente. Posse, mansa e pacífica, né, sem oposição ou interrupção, pelo prazo que a lei estabelece. É porque esses são requisitos básicos, né, do uso capião, né? Sim, os requisitos básicos são aqueles que eu comentei, né? Isso. É o decurso do tempo, que varia, dependendo da modalidade, é a posse mansa e pacífica e o animus domini, tá? É lógico que algumas modalidades prevêem requisitos específicos, como é o caso da moradia, como é o uso capião especial urbano ou especial rural, que tem o tamanho da propriedade como requisito específico, como... Eita! Estamos com um problema. Tá acabando a bateria, né? Ainda não, mas acho que dura mais uns 30 minutos, talvez. Ah, não, então tá. Tu tem 30 minutos, então. Eu vou acelerar aqui um pouco para a gente já entrar no procedimento do uso capião. Né? Senão a gente fica falando só sobre direito material e não consegue entrar no procedimento. Sim. Ok. Tá, então, vou falar então primordialmente das 2 modalidades do uso capião, que são as mais procuradas, e depois só cito quais são as outras modalidades e aponto qual é o dispositivo legal que trata do assunto, e aí cada um, depois que quiser dar uma investigada melhor sobre o tema, faz uma pesquisa, tá? Então, uso capião ordinário. Já falamos do extraordinário, e agora vamos falar do ordinário. Qual é a diferença do uso capião extraordinário para o uso capião ordinário? Gente, basicamente, nós temos 2 aspectos que diferenciam... 3 itens, 3 requisitos que diferenciam o extraordinário do ordinário. O primeiro deles é a exigência de justo título. O segundo é a exigência de boa-fé. E o terceiro é o tempo, que aqui o prazo é menor. São 10 anos ou 5 anos. Tá? Vamos falar de cada um rapidamente. Justo título. Tá?
essa questão do justo título, Rodrigo, para mim, é a mais delicada quando se fala em uso capião. Tá? Primeiro, porque é um tema profundamente controvertido na doutrina e na jurisprudência. O conceito de justo título. Porque é lógico, né? É muito melhor que você tenha um justo título e consiga adquirir seu direito de propriedade com 10 anos ou com 5 anos. É melhor do que com 15 ou 10, né? Então, as pessoas procuram muito aqui o tabelionato para reconhecer o uso capião. Tudo certo? Tá acabando a bateria aí, cara? Entrou uma ligação. Oh, meu Deus. Vai lá. Tem como bloquear isso? Tem, né? Não sei. No teu celular, acho que não. Tu vai ter que desligar a rede de telefonia. Mas não faz isso agora, tu vai cair. É que eu tô com Wi-Fi aqui, talvez dê. Enfim, então você tem que ter justo título, né? Assim, a bem da verdade, a jurisprudência ela tem alargado o conceito de justo título, porque na doutrina clássica se considera como justo título aquele título formalmente apto e idôneo a transferir a propriedade, embora ele apresente algum vício que impeça essa transferência. Então, é um conceito da doutrina clássica que é mais restritivo quanto ao justo título. Né? O que é justo título? A jurisprudência do STJ tem flexibilizado um pouco mais esse conceito e tem considerado, por exemplo, que um contrato de compra e venda, contrato particular, uma promessa de compra e venda, ainda que não registrada, pode ser considerada justo título, apto à aquisição da propriedade por uso capião. Então, é um conceito mais largo de justo título, né? É um documento, Veja que, em tese, precisaria de escritura pública, mas Alguém tá interessado em fazer uso capião extrajudicial aí, ela. Tu tá me vendo aí, Rodrigo? Não tô te vendo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Caiu aqui. Não tem problema. Estamos te aguardando. Mais uma ligação que entrou aqui. Eu vou tentar bloquear os dados móveis aqui para acabar, para parar de acontecer isso. Vê se tu consegue voltar aí com a imagem. Se não, tu sai e entra de novo. Eu não sei como é que faz para voltar a imagem. Tu quer sair? Ah, já saiu. Agora ele saiu. Em breve volta. Vamos aguardar um minutinho aí. Aí vocês que estão assistindo no momento aí, podem ir mandando questionamentos que eu já vou levantar para ele. Os questionamentos eu vi que tem um colega aqui que mandou. Vamos ver que ele está tentando voltar. Aí eu já vou tentar. Não está conectando aqui. Já vou repassar para ele essas. Vou ter que sair e entrar de novo. Tivemos um problema na nossa live. Ele vai conseguir retornar? Acho que não. Vamos tentar chamar ele aqui. Minutinho, gente. Paciência. Voltando, ó. Vamos ver. Vou botar aqui na tela já a pergunta do Maceu. Ver que ele já entra respondendo. Um minutinho, gente, aí que tá voltando aí. Vamos só aguardar ver se ele consegue se recuperar da queda. Agora foi.
Opa! Agora sim. Caiu, eu não sei por que caiu. Entrou uma chamada aqui no meu telefone, não sei como é que bloqueia isso. Tá. Só entrar e voltar de novo, voltar de onde tu estava. Eu até aproveitei aqui, eu levantei essa pergunta que o colega Maceu trouxe aí pra gente. Tu tá conseguindo enxergar ela aí? Sim. Em uma casa de 2 andares, por exemplo, com 2 moradias, na qual uma pessoa mora no imóvel há mais de 5 anos, sem contrato de locação, seria possível fazer uso capião do direito real de laje, com base no artigo 1240, em uma casa de 2 andares. Bom, eu estou acreditando, então, que a pergunta se refere ao uso capião da parte superior da casa, né? Da laje. Está se referindo ao direito real de laje. Uhum. Acho que pode ser nesse sentido. Não sei se o Maceu quer confirmar aí a pergunta para ficar melhor esclarecido. Veja só, ele está se referindo aqui a pessoa residir no imóvel, morar no imóvel, sem contrato de locação. Veja que é preciso que a pessoa tenha animus domini. A posse é a posse ad uso capione, então animus domini. Eu não sei qual é o título de aquisição da posse dele, né? Se ele adquiriu a posse por ato de esbulho, né? Ele tá falando aqui ela que é no inferior, ó, na parte inferior. Bom, se é no inferior, então acho que não seria o direito real de laje, né? Seria de uma das unidades. Ele vai adquirir a propriedade, através do uso capião, a propriedade exclusiva da unidade de baixo. Isso. Pronto, entendi. Tá. Veja, é possível... A gente está falando aqui de um condomínio... Não está falando nem de condomínio, né? Porque a pessoa não é proprietária, não é condômina, ela só é locatária. Aliás, nem locatária. Ela reside no imóvel e quer adquirir a propriedade do imóvel preenchidos os requisitos da uso capião. Veja, para mim, na minha opinião, humilde, tá? E veja, eu não sou um grande civilista. Não sou civilista, não sou professor de direito civil. É lógico que, diante de algumas circunstâncias, eu também preciso pesquisar a resposta. Mas me parece que, nesse caso, para que ele possua animus domini e possa requerer a declaração da uso capião, ele tem que exercer atos possessórios que configurem a intenção de ser dono. Então, eu não sei qual o título que fez com que ele ingressasse na posse do imóvel, mas se ele simplesmente ocupou o imóvel. Antigamente havia um contrato de locação, mas não existem mais contratos há muitos anos. Bom, se ele entrou na posse através de um contrato de locação, a partir daí continuou ocupando o imóvel, exercendo a posse com caráter de animus domini, exercendo atos possessórios de defesa da posse, sem oposição do titular, me parece que ele mudou a natureza da posse. Então, se ele possuía em nome alheio, na locação, passou a possuir em nome próprio. Isso se chama interversão da posse. E, nesse caso, sim, ele tem animus domini, pode requerer o uso capião. Minha humilde opinião sobre a pergunta, tá? Bom, respondido, então, vamos seguir aqui. Uso capião ordinário, justo título, tem que ter boa-fé. Esse é um elemento subjetivo, né? A pessoa tem que ter boa-fé, ou seja, tem que desconhecer os vícios ou obstáculos que impedem a aquisição da coisa. E o tempo. O tempo na modalidade ordinária é de 10 anos ou 5 anos. Mais uma vez, o prazo ele é reduzido em 5 anos, então de 10 cai para 5 anos, pela posse qualificada, pela moradia ou investimentos de interesse social e econômico, tá? Além disso, o Código Civil exige que o justo título tenha caráter oneroso, então não poderia ser uma doação, por exemplo, tem que ser uma compra e venda ou uma dação em pagamento, que são negócios jurídicos de caráter oneroso, e tem que estar registrado esse título no cartório de registro de imóveis. E aí sim você consegue obter o uso capião ordinário nessa modalidade mais benéfica, que tem um prazo de 5 anos. Tá? Além do uso capião extraordinário,
e ordinário. Existe também a modalidade de uso capião especial, rural ou urbano. Nós não temos muito tempo, Rodrigo, então eu vou só citar os artigos que tratam dessas duas modalidades. Ambos estão previstos na Constituição Federal, tá? O uso capião especial rural está previsto no artigo 191 da Constituição Federal e no Código Civil, no artigo 1239. 1239. E o uso capião especial urbano está no artigo 183 da Constituição e Código Civil, artigo 1240, tá? Na verdade, é um uso capião como outro qualquer, só que traz requisitos próprios, que é moradia, a pessoa tem que morar no imóvel, ele ou sua família, com sua família, não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural, o tamanho da propriedade que ele exerce posse, tamanho do imóvel. Se for rural, tem que ser de no máximo 50 hectares, não superior a 50 hectares, e se for urbano, não superior a 250 metros quadrados. E o tempo, que é o tempo de 5 anos. Então, veja que a legislação ela vai reduzindo o tempo de posse necessário para a aquisição da propriedade. Uma outra modalidade é a uso capião coletiva, tá? Para quem quiser anotar, essa uso capião está prevista no artigo 10 da Lei 12.257, de 2001, é o Estatuto da Cidade. Artigo 10 da Lei 10.257, de 2001. Tá? Essa lei permite que se adquira coletivamente, por isso o uso capião coletivo, né, naqueles núcleos urbanos informais, se a pessoa é possuidora por 5 anos, no mínimo, de área não superior a 250 metros quadrados, e desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural, é possível reconhecer o uso capião coletivo de todas aquelas pessoas, né? E aí é óbvio que na matrícula você vai indicar qual é a área ideal de cada um. Uso capião por abandono do lar, outra modalidade. Esse, então, é mais recente. Ele foi introduzido no Código Civil, artigo 1240-A. Foi introduzido em 2011. Tu se lembra do que é isso, Rodrigo? Abandono do lar, toma cuidado, hein? Depois daqui eu vou para casa, fica tranquilo. O abandono do lar, ele, na verdade, sim, é muito discutida a constitucionalidade disso, mas o fato é que essa modalidade ela permite que um dos cônjuges adquira a meação do outro cônjuge, né? Porque, de fato, na comunhão, no regime da comunhão ali, ele já é titular, qualquer dos cônjuges já é titular da sua meação. Então, essa modalidade permite que o cônjuge adquira a meação do outro cônjuge, que abandonou o lar, né? Bom, é esquisito isso, e não cabe aqui discussão de culpa pelo abandono do lar, né? Essa discussão de culpa já foi superada pelo Supremo há muito tempo, não se discute isso, é inconstitucional. Mas, diz a lei, aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição a posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, veja que aqui são 2 anos o tempo necessário para a aquisição da meação do outro cônjuge, que abandonou o lar. Né? O imóvel tem que ser de até 250 metros quadrados, a pessoa tem que estabelecer ali moradia dela e da sua família, e não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Tá? Outra modalidade, já sei nem mais qual que é, acho que é a sexta ou sétima, é o uso capião administrativo. Só vou citar a lei, para quem quiser anotar, o artigo 26 da Lei 13.465. Tá? É uma lei recente, de 2017, que trata da demarcação urbanística, regularização fundiária, legitimação de posse. Então, aquele que tem o título de legitimação de posse concedido pelo município, depois de 5 anos, ele adquire automaticamente a propriedade. Tá? Isso decorre de um processo de demarcação urbanística. E, por fim,
Existe o uso capião indígena, que eu nunca vi na prática, de fato é algo muito difícil de ocorrer, mas está previsto no artigo 33 da Lei 6.001 de 1973, tá? 6.001, Lei 6.001. Muito bem. Bom, essas são as modalidades de uso capião, eu falei de 8 modalidades. Importante agora a gente, nesse tempo que falta, 10 minutos, se é que minha bateria vai durar. E, aliás, Rodrigo, queria pedir imensa desculpa se por acaso minha bateria cair, tá? Eu não vou conseguir me despedir. Eu acho que a gente, de repente, combina depois uma outra live para a gente aprofundar as questões processuais, né? Já que então, quase não vai dar tempo. Eu quero aproveitar aqui para ti, e eu tenho uns questionamentos para te fazer, porque no início tu comentou que o pessoal procura o tabelionato para fazer os capiões, né? O que são os principais questionamentos? Porque um que eu vi que muita gente questiona, eu estava pesquisando na internet sobre isso, é que se é um procedimento extrajudicial, se precisa de advogado mesmo, né? Sim, precisa. Mas veja que isso não é algo que é novo, não. Também nos processos de inventário e divórcio, ainda que pela via extrajudicial, a presença do advogado ela é obrigatória, né? Sei. Isso me parece que foi uma deferência especial que a lei fez à advocacia, que é uma atividade essencial à justiça, não importa se o mecanismo de solução da controvérsia, né, é um mecanismo judicial ou extrajudicial, a presença do advogado me parece obrigatória. E aqui, é bom deixar isso claro, aqui no nosso dia a dia, é muito difícil a gente levar a bom termo, especialmente o processo de uso capião, sem a presença do advogado. Eu nem falo muito com o cliente, tento explicar na medida do possível o que é, o que ele precisa e tal, mas eu falo, uma das primeiras coisas que eu digo é, você precisa ter um advogado, porque é difícil conversar com quem é leigo e explicar qual é o documento que ele tem que reunir, qual é a modalidade de uso capião que ele tem direito, se a pessoa não sabe nem o que é uso capião. Vem aqui perguntando o que é uso campeão, né? Como dizem alguns, né? Então, na verdade, a pessoa é leiga, não tem essa noção de direito. Então, é difícil conversar. A presença do advogado ela é realmente fundamental, mesmo na esfera extrajudicial. Agora, me parece, e aí você pode me contradizer, Rodrigo, me parece que ainda existe uma certa resistência por parte dos advogados em buscar os procedimentos extrajudiciais. E eu não consigo entender muito bem o porquê. Afinal de contas, é muito mais célere. Eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, não, mas é muito mais célere. E a questão dos honorários, ela não depende do caminho que o advogado escolhe, se é ir para o judiciário ou se é ir para um tabelionato de notas, né? Tem que fazer o contrato de honorários, assegurar a sua remuneração, independente do caminho que ele escolha. E eu não sei por que existe essa resistência, se é que realmente existe, né? Hoje já temos aí 12 anos de vigência da lei 10.441, que inaugurou o procedimento extrajudicial de separação e divórcio e de inventário. Mas eu ainda acho que estamos lentos nisso, né? Sim, a gente, claro, até trazendo essa situação, tem a tabela da OAB, ela trata sobre temas extrajudiciais, mas especificamente do uso capião, a tabela de honorários da OAB do Rio Grande do Sul, ela não trata especificamente do inventário extrajudicial, mas tem aqui, inventário sim, mas eu estou dizendo do uso capião extrajudicial, né? Ainda não tem essa... Não, mas independente de ter previsão na tabela, eu acho que sim, o advogado claro, tem que saber para qual, não tem? Estabelecer o valor de honorários? Não, tem que estabelecer, né? Antes mesmo de fazer o encaminhamento extrajudicial para garantir o seu direito, né, aos honorários. Né? Sem dúvida. Então vejo que o caminho extrajudicial ele não prescinde da presença do advogado, tá? Aliás, é aconselhável em muitos outros casos. É muito comum, por exemplo, que eu recebo aqui encaminhamentos de testamento que não requer, por lei, a presença do advogado, mas que são encaminhados pelo advogado, né? Bom, o cliente tem lá uma relação próxima com o advogado, ele tem um grau de confiança nesse profissional e ele procura o seu advogado para uma orientação e o advogado traz para a gente o testamento, né? Fica muito mais fácil. Então, mesmo quando não há a exigência da presença do advogado, por lei, é recomendável. Né? Facilita muito o nosso trabalho aqui também.
Sim, até porque a minuta, o documento, ele já vem praticamente pronto e tu só tem que lavrar a ata, né? Sim. Se esse é o termo, né? Sem dúvida. E aqui também eu queria fazer um certo pedido, apelo aos colegas advogados, que se debrucem um pouco mais também sobre esses procedimentos de uso capião extrajudicial, porque, no mais das vezes, a grande demora no trâmite disso se dá por falta de documentação. Então, às vezes, a coisa é encaminhada de maneira abrupta e falta muito documento e acaba que fica nesse vai e vem entre advogado, tabelionato, advogado de cartório de registro de imóveis, e a coisa não flui no tempo que deveria fluir, né? Eu acho que é isso. Alan, te perguntar assim, hoje em Bento, no segundo tabelionato, não é comum ainda o uso capião extrajudicial. Eu acho que eu fiz uns 10 aqui, nesses 2 anos. É bem pouco. É bem pouco pelo número de casos que eu ouço falar em que poderia ser requerida uso capião. É lógico que, falando de via extrajudicial, pressupõe que haja consensualidade, né? Então, isso nem sempre acontece. Às vezes, se tem uma briga entre confrontantes, isso por si só já afasta a possibilidade do uso capião extrajudicial. Mas me parece que há uma timidez ainda em relação a isso. Poderiam ser... Te pergunto, Alan, por causa dessa situação, nós temos 8 modalidades de uso capião extrajudicial, de uso capião, né? E eles podem ser feitos extrajudicialmente. Então, nesse contexto, a gente podia ter muito mais, né? Sim. Até aproveitando o gancho do que tu estava me perguntando, Rodrigo, eu acabei não dizendo isso, mas é importante. A lei 6.015, que é a lei que criou o procedimento extrajudicial de uso capião, ela em nenhum momento trata de direito material, tá? Ela permitiu que se escolhesse a via extrajudicial, mas ela não criou uma nova modalidade de uso capião. O que se tem é um processamento extrajudicial de todas aquelas modalidades de uso capião que eu citei aqui, que podem... Aliás, é uma opção. O próprio provimento 65, tá? Para quem não sabe, o CNJ editou um provimento em 2017, que é o provimento 65, que regula a uso capião extrajudicial. E o próprio provimento 65, ele é claro em tornar a via extrajudicial uma opção. Não é uma via obrigatória e obrigatória. também não é obrigatória. Então, você pode optar por um ou outro, tá? E falando rapidamente sobre esse procedimento, Rodrigo, é importante saber que esse procedimento ele se inicia no tabelionato, tá? Por quê? Porque um dos requisitos, um dos documentos que você tem que anexar ao pedido feito lá no registro de imóveis, tá? Só um parêntese, quem julga a uso capião, julgar não é a palavra mais adequada, mas enfim, quem decide em nota fundamentada, reconhecendo e declarando a existência de uso capião e registra é o registrador de imóveis. Então, o procedimento ele se concretiza lá, se inicia lá. Mas um dos documentos necessários é a ata notarial de uso capião. E essa ata notarial é de competência do tabelião de notas. Tá? Qual tabelião de notas? Tabelião de notas do município em que se localiza o imóvel. Muitas pessoas já me ligaram aqui perguntando se eu faço ata notarial lá em Garibaldi. Não posso, por lei, fazer essa ata notarial. Eu só posso... Sabe por que isso tem uma lógica? A lei que regula a atividade notarial, a lei 8.935, ela não permite que o tabelião pratique atos fora dos limites do seu município. Então, como a uso capião, em muitos casos, demanda a presença no local para aferir a verdade dos fatos, para verificar se a pessoa realmente exerce a posse, para conversar com o confrontante, se ele reconhece aquela pessoa como possuidora, enfim, para verificar a metragem do imóvel. Como em muitos casos, a presença física no local ela é necessária, então seria inviável você lavrar uma ata notarial de um imóvel fora do município. Eu não posso dirigir a outro município.
praticado no tabelião. Tá? Então, qualquer tabelião daquele município. Aqui em Bento pode ser qualquer tabelião, mas o segundo tabelionato, Faria Lemos, todos esses têm competência. Tá? Tá acabando a tua bateria aí, certo? O teu áudio já tá bem ruim. Tá no limite, inclusive sua voz agora deu uma chiada. Tá reduzindo a performance do teu celular para economizar a bateria aí. Foi. Pessoal, acabou a bateria do Alan agora. Mas aproveitando, como ele já havia se despedido, eu vou deixar aqui o agradecimento a ele por ter participado conosco nessa live, foi muito proveitosa. Agradecer a participação de todos os nossos telespectadores nas lives da Subseção, que estão sendo um sucesso, que sempre muita participação, bastante questionamentos, e ficamos à disposição aí dos colegas advogados, e eu tenho certeza que o Alan também está à disposição para qualquer questionamento sobre as matérias discutidas, sobre a matéria discutida agora aqui nessa live, mas também para outras. Na próxima semana nós teremos 2 lives especiais aqui na nossa subseção, bem interessantes, mas nós vamos começar a divulgar, advogado. Hoje nós tivemos muitas reuniões falando sobre advocacia. Vamos começar a divulgar mais para o final da semana. Muito obrigado pela participação de todos aí, os colegas, um abraço para todos vocês aí e boa semana. Até mais.